Claro. Aí, pessoal, estamos ao vivo aqui na nossa live da SMPED, 15 anos. Obrigado, Rogerinho, obrigado. Liga o som do Rogerinho aqui, está até ligado. Obrigado, Misael. Eu já falo com vocês. Deixa eu só dar. Obrigado, Tiago, que é o nosso intérprete de Libras. Deixa eu só dar uma introdução. Acelera aí, para contar, sempre lembrar o que nós estamos fazendo aqui. Abril é o mês que a gente comemorou 15 anos do aniversário de criação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo. E nós íamos comemorar em alto estilo, porque é uma data que merece comemoração. Por quê? Além dos 15 anos de realizações, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo foi a primeira secretaria do gênero a ser aberta. Ela influenciou a criação de várias outras secretarias pelo Brasil afora, tanto em nível municipal como em nível estadual. Até eu gosto sempre de lembrar que a secretaria aqui municipal estadual, aqui de São Paulo, é meio que uma consequência desta secretaria, inclusive criada pelo mesmo gestor, que é o José Serra. Ele criou a secretaria aqui municipal quando era prefeito, e depois criou a Secretaria Estadual quando era governador. Então, esta secretaria tem uma importância enorme, no movimento político das pessoas com deficiência no Brasil como um todo. Então, a gente queria comemorar alto estilo. Infelizmente, essa crise sanitária, esse vírus, essa catástrofe, nos atrapalhou, e nós teríamos várias pessoas homenageadas durante esse evento que nós faríamos no dia 2 e 3 de abril. Tivemos que cancelar o evento, infelizmente, mas nós não queríamos deixar a peteca cair, queríamos continuar comemorando. Decidimos fazer essas lives, ou seja, elas estão acontecendo todos os dias, ao meio-dia. Primeiro a gente começou a fazer com uma pessoa só, depois eu participei de uma live que tinham 2 pessoas, eu achei que dava um samba melhor. Então, agora a gente está fazendo com 2, e agora o grande desafio é fazer os matchmakings aí, combinar quem com quem. Mas eu acho que a combinação de hoje está muito boa, Isel Conrado e Rogerinho, dois estrelas do futebol, cada um na sua categoria. Nós vamos falar um pouco disso daqui a pouco. Antes de entrar e falar com vocês, eu queria agradecer muito, muito as pessoas que estão aqui com a gente. Entre outras, Heloísa Lourenço, Priscila Paixão, Solange Plaça, o Regis Guariente, que está na audiência quase todo dia aqui com a gente, todo dia, Marcelo Stui, o pessoal da secretaria, Érica, Cristiane, César Costa, João Lima, ou seja, um montão de gente aqui nos acompanhando. E legal, nós estamos todo dia aqui, continuamos na ativa, gerando conteúdo relevante, passando informações importantes para quem nos assiste sobre, inclusive, essa crise, mas discutindo temas interessantes sobre o cenário da pessoa com deficiência como um todo. E eu acho, só para terminar aqui meu introito, viu, Misael e Rogério, acho muito importante essas lives e esses contatos, porque nós precisamos reforçar as nossas relações, não só reforçar a nossa rede, reforçar o movimento político da pessoa. Por quê? Nesses momentos de crise, vocês sabem, tem muitas oportunidades para muita gente, mas os cortes, as limitações que ocorrem, em geral, atingem os que mais precisam, as pessoas com deficiência. Eu tenho certeza que nós vamos ter ataques a direitos das pessoas com deficiência nos próximos tempos. Tipo, ataques à lei de cotas, ataques, a gente está vendo pessoas com deficiência morrendo, como moscas na Europa e nos Estados Unidos, muitas vezes por terem tratamento preterido. Então, você vai lá, tendo um respirador, uma pessoa com deficiência, uma sem,
você dá para ser em deficiência, porque né, a gente já é considerado meio já é meio cidadão de segunda ou terceira categoria, principalmente nesses casos. Então, essas conversas estão sendo boas, inclusive nesse sentido, para reforçar nosso movimento político. Mas deixa eu falar menos agora, eu quero que vocês falem mais. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui. Nosso intérprete de Libras sumiu. Precisa perguntar, já mandou mensagem para saber o que está acontecendo. Queria agradecer muito você, Misael, que é meu grande amigo, Rogerinho também, grande amigo. Prazer tê-los aqui para uma conversa bacana sobre esportes em geral e outras coisas. Eu sempre começo essas conversas perguntando o seguinte, vou perguntar para os dois. Primeiro, Misael, quem é o Misael Conrado? E depois, quem é o Rogerinho? Como começar com o Misael? Misael, meu querido, quem é o Misael Conrado? Cid, bom dia a você, bom dia, Rogério, aos nossos internautas aí que acompanham essa live. Primeiro, dizer que é uma grande alegria, mais uma vez, estar falando com você, um momento bastante difícil, que todos estão reclusos aí por ocasião dessa grande guerra que a sociedade enfrenta, né, contra esse terrível inimigo invisível, mas que, por força da tecnologia, a gente consegue estar junto, consegue estar próximo, enfim, consegue aí chegar até as pessoas, você com informações sobre as políticas tão relevantes que a Secretaria desenvolve aí em favor desse grupo significativo de pessoas da sociedade que tem alguma deficiência. Bom, Cid, eu sou o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, sou advogado, sou mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas e sou ex-jogador de futebol de 5, joguei na seleção brasileira por 14 anos, fui bicampeão do mundo, tive a alegria de, representando o Brasil, ser eleito o melhor jogador do mundo de futebol de 5, e esse sou eu. Bom, você, além de tudo, é meu grande amigo. Você sabe que eu tenho um respeito tremendo por você e pelo Rogerinho, né? Quer dizer, é verdadeira, viu, Cid? Muito verdadeira. Irmão, olha, eu acho muito legal esse trabalho. Desculpe aí a falta de modéstia, mas que nós estamos fazendo, quer dizer, um trabalho que hoje em dia, né, a gente não tem, eu não vejo inimigos, não vejo, né, ou seja, somos vários amigos, né, lutando pela causa aí da pessoa com deficiência, cada um no seu lugar, cada um no seu papel, mas amizade prevalecendo, viu, Misael? Isso é muito importante, não acha? Muito legal saber que você vai no CPB, encontra amigos, que você vai, sei lá, na prefeitura de não sei aonde, tem amigos, ou seja, muito legal estar nesse momento de que, pelo menos, está faltando esse trabalho mais político que eu estava falando, mas, pelo menos, todo mundo, os principais stakeholders aí desse processo se dão bem e são amigos. Com toda certeza, isso faz toda a diferença, até porque a boa vontade, né, quando se tem respeito, quando se tem amizade pelo interlocutor, a boa vontade é muito maior e as pessoas, a tendência de caminharem juntas, de remarem juntas, é exatamente maior. E você, Rogerinho, que também é um agregador, faço de novo essa pergunta. Quem é o Rogerinho que a gente conhece? Bom dia, Cid. Bom dia, Misael. Agradecer você, Cid, por estar sempre fazendo essas coisas impressionantes para nós, né? E eu tenho certeza que hoje é um dia especial, tanto para mim quanto para todos que estão acompanhando essa live. Bom, Rogerinho R9, além de atleta do Corinthians e da Seleção Brasileira, sou vice-presidente da BDF, da Associação Brasileira de Deficientes Físicos, sou formado em gestor financeiro e gestão administrativa pela UMC, aqui de Mogi, e já há 18 anos venho, além de jogando na modalidade de futebol de amputados, também ajudando a desenvolver a nossa modalidade no país, né? E graças a Deus também tenho um recorde histórico aí com mais de 500 gols na carreira, sendo o único atleta no mundo a
ter essa marca histórica aí. Bom, muito legal. Deixa eu fazer já um gancho com você, Rogerinho. Você mora em Mogi das Cruzes, você não é amputado, você nasceu já com essa, como é que chama isso? Amputação congênita, não sei como é que chama isso. Conta um pouco disso, conta um pouco da sua deficiência. Então, na minha deficiência é má formação congênita, né? Eu já nasci assim. Comecei a andar com 5 anos de idade. Antes disso, eu só andava no colo, viu, Cid, Misael? Andava no colo dos meus parentes, dos amigos, né? E aos 7 anos de idade, eu comecei a ir para a escola, comecei a estudar, comecei a jogar o futebol, mas não era o futebol de amputados, futebol tradicional, com crianças da minha idade. Ali eu tive a paixão pelo futebol, né? E joguei, comecei a fazer parte de uma escolinha aqui da cidade também, em Mogi das Cruzes. E graças a Deus hoje eu ando na cidade aí, o pessoal me para e fala, joguei bola com você, eu lembro de você. E isso aí começou a minha trajetória com o futebol. Misael, você é cego hoje, mas você não nasceu cego, né? Conta essa história pra gente. Cid, na verdade eu nasci cego, depois de 4 cirurgias voltei a enxergar e enxerguei até os 9 anos. Aos 9 anos me tornei, acabei perdendo a visão por ocasião de um descolamento de retina e aí eu fiquei completamente cego, né? Então, na verdade, eu enxerguei, eu nasci cego, passei a enxergar e depois perdi a visão novamente. Conta pra gente uma história que você conta, né? Eu já ouvi, mas boa parte das pessoas que estão com a gente aqui não ouviram. Como foi a sua história com o futebol? Você chegando no Padre Chico, aquela história tão interessante que você conta, mas eu acho muito legal para a gente, para mostrar para as pessoas quem você é e como foi sua trajetória e como tudo começou. Bom, Cid, eu era uma criança que tinha alguns sonhos, né? Aliás, um deles, as crianças de hoje não costumam sonhar mais, porque eu sonhei em jogar no São Paulo Futebol Clube. É difícil sonhar com isso, né? O Tricolor, infelizmente, não tem tido bons resultados, aí tem montado as vitórias nos últimos anos. Bom, e de repente fiquei cego. Aí, para mim, foi terrível, né? Minha mãe preocupada que eu não ia poder estudar, meu pai porque eu não ia trabalhar, e eu porque eu não conseguiria ser jogador de futebol. E aí, quando o médico diagnosticou o descolamento de retina e disse para minha mãe que eu ficaria cego, ele automaticamente recomendou o Instituto Padre Chico, um colégio de cegos, né, um colégio interno, na época. E aí, quando eu cheguei no colégio para conhecer, na minha primeira visita ao Padre Chico, dando pela escola com a freira, que é uma escola de freiras, e aí eu passando pela quadra, aquele barulho de guiso, pessoas gritando, não sei o que e tal, e aí eu perguntei para ela, mas o que está acontecendo? Ela me disse, eu estou jogando futebol. Eu falei, mas não é uma escola de cego? Ela falou, e são eles que estão jogando. E ali, o cego poderia jogar, mudou completamente a minha percepção com relação à deficiência, né? Eu passei a entender a deficiência como uma limitação. E aí, na verdade, eu acredito muito que o problema nunca é o fato, né? Mas a maneira como a gente trabalha é o fato. E aí, depois que eu comecei a estudar lá, coisa que eu fiz foi procurar o pessoal do futebol, comecei a jogar, enfim, aí não parei mais. O Rogerinho, o Misael, vou fazer uma audiodescrição aqui para você rápido. O Rogerinho está com o uniforme dele da seleção brasileira e atrás uma parede cheia de diplomas e troféus e tudo mais. Você sabe que ele é premiado, né, Misael? Sem dúvida. Rogério, conta pra gente. Só precisa mudar de time, né, Cid? Com certeza. Com certeza. É isso, Misael. E para o Palmeiras. Mas, Rogerinho, me conta como é que foi. Você falou que jogava futebol com a molecada, né, em geral, né? Como é que foi seu encontro com o futebol de amputados? Então, como o Misael disse, né? Na verdade, na época, eu tinha um sonho de ser jogador quando eu descobri a modalidade, né? Mas antes disso, eu não sabia nada do mundo do paradesporto, nada da pessoa com deficiência, né? Graças ao professor Ronaldo, do SESI,
ele teve essa oportunidade de mostrar duas modalidades naquela época para mim, que foi o vôlei sentado e o futebol de amputados, né? E quando ele me chamou para jogar o vôlei sentado, eu falei para ele que eu amava o futebol, que eu jogava desde os 7 anos de idade, eu tinha, na época, 18 anos de idade. E ele me disse, né, que existia Campeonato Brasileiro, que tinha Seleção Brasileira, e aquilo me despertou algo que eu sempre queria participar, né? E nunca imaginava que existia. E aí, em 2001, tive a oportunidade de ir para a Andef, em Niterói, no Rio de Janeiro, disputar meu primeiro Campeonato Brasileiro. Na verdade, a gente ainda faz isso, né? Naquela época já fazia muito mais. Tinha jogadores no Brasil que não tinham equipes e se juntavam com outros e lá e participavam de um time. E eu tive essa oportunidade de conhecer o universo do paradesporto, de conhecer histórias de vidas, né, sensacionais. E aquilo me trouxe uma paixão pela modalidade. E aí eu comecei a caminhar em 2001. E em 2009 eu tive o privilégio de ir para a seleção brasileira a primeira vez, disputar a Copa América na Argentina. E aí é onde eu consegui ser campeão com meus companheiros e fui artilheiro. E aí quando eu voltei para minha cidade, Mogi das Cruzes, eu tive a oportunidade de montar um projeto social. E a minha ideia, Cid, com esses anos que eu passei jogando, não tendo um projeto, era de ajudar pessoas, né? E de propagar mais a modalidade. Visto que a modalidade ela tinha alguns apoios, né? E quando eu entrei em 2001, mas em 2012, 2013, esses apoios foram perdidos, né? E aí, quando eu montei o projeto aqui, eu comecei a administrar a modalidade na minha cidade, comecei a crescer a modalidade aqui em Mogi, e aí eu não parei mais e estou até os dias de hoje aí, jogando e ajudando a fomentar a modalidade no país. Misael, como foi? Você falou que começou a jogar lá no Colégio Padre Chico, né, professor Jolar, como é que você despontou aí para o esporte de alto rendimento? Como é que você começou a jogar em times e aí chegou na seleção brasileira? Cid, eu lá no Padre Chico, assim que eu cheguei, já comecei a jogar com o pessoal, a gente tinha torneios internos, né? Eram muitos alunos, então haviam várias equipes lá dentro do próprio colégio. E aí depois, em 92, o time de São Paulo, Participação Social Esportiva de Sérgio Sezec, disputaria, né? Aliás, disputou o Campeonato Brasileiro em Vitória, no Espírito Santo. E aí alguns jogadores haviam saído da equipe e tal. E alguém teve lá no Padre Chico e aí chegou lá e disse: olha, tem um moleque lá no Padre Chico que eu acho que tem futuro, que podia chamar e tal. E aí o pessoal foi me chamar em casa. Na época eu saía sozinho, foi uma dificuldade, porque eles se comprometeram em me buscar em casa e depois levar de volta. Na primeira vez chegou um cego lá, alguém que não enxergava também para me pegar. Minha mãe falou: tá doido, um cego sozinho já não dá, imagina. Então, pude ir. Aí na semana seguinte foi alguém que enxergava, um dos goleiros foi em casa me buscar. Só que com o passar do tempo o pessoal não conseguia, né? Todo sábado ir lá em casa me pegar e tal, e o campeonato se aproximando. E aí com a possibilidade de ficar fora do campeonato, porque eu não estava indo treinar, na época, eu levava um lanche no domingo para a escola, né? Porque não tinha janta, eu era interno, ia para a escola no domingo à tarde, voltava só na sexta-noite. Então, eu levava um lanche e levava um dinheiro para comprar uma Coca-Cola. E aí eu juntei durante uns 3 meses o dinheiro da Coca-Cola e comprei uma bengala, 3, 4 meses. Comprei uma bengala e deixei escondida essa bengala, né? E aí, nesse dia, eu preocupado com ficar fora do campeonato e ninguém foi me buscar, não tinha ninguém para me levar para o treino. Então eu peguei e minha mãe, com descuido lá, saiu. Eu peguei minha bengala e fui embora para o treino. Cheguei no treino, bom, primeira coisa, passei do ponto, no primeiro dia que eu saí sozinho, imagina, desespero. Bom, depois eu voltei, treinei. Quando eu chego em casa, tem carro de polícia, os vizinhos todos na rua, que eu tinha desaparecido e tal. Bom, a partir daí, nunca mais dependi de ninguém para andar. E aí pude começar os treinos. Fui para o Campeonato de Vitória em 92. E aí, em 94, 16 anos, já fui pela primeira vez convocado pela Seleção Brasileira. E joguei até 2008, nos Jogos de Pequim. Aliás, meu último jogo foi a final da Paralimpíada de Pequim. Muito legal. Mas você ainda bate uma bola, não bate?
Ou seja, às vezes, rapaz, ano passado eu joguei lá um campeonato de Master, ano retrasado, acho que foi ano retrasado, que eu até fui campeão do Campeonato Paulista aí, fui brincar lá com o pessoal. Ultimamente não tenho conseguido, né? Agora antes da pandemia não tava conseguindo, mas sempre que eu posso eu bato uma bolinha, assim. Bom, ô, Rogério, você já ao contrário vive, né? Sua vida é o futebol de amputados. Eu sei que você trabalha, você tem outras atividades, família, né? O Mizel também, né, Mizel? Você tem um filhinho de quantos anos tem seu filho? A vizinha tem 5 aninhos, São Paulino, pô, graças a Deus, espertão. E Rogerinho, você tem quanto? 2 filhos, não é isso? 3. 3 filhos. Ô Cid, eu tenho o da vizinha e eu tenho a Laura também. A Laura Ah, você tem 2 também. também São Paulina, 19 anos, Opa, e a nossa futura veterinária aí. parabéns. Parabéns. E você, Rogério? Conta da sua família aí pra gente. Sou casado, né, já há 20 anos, tenho 3 filhos, tenho um de 18, uma menina de 13 e tenho um caçula de 7 anos, né? E como você disse, né, eu amo futebol, né? Jogava mais, Cid, na verdade, com pessoas andantes, né? Hoje eu tenho o privilégio de jogar alguns jogos finais do ano, né? Mas o que eu gosto de fazer mais é jogar a modalidade futebol de amputados aí. É coisa que praticamente dos últimos 8 anos é algo que eu venho fazendo mais. Como é que está hoje o cenário do futebol de amputados no Brasil? Cid e Misael, graças a Deus a gente está muito feliz assim pelo crescimento da modalidade, né? Quando a gente assumiu a gestão em 2014 para 2015, tínhamos 8 equipes do Brasil que estavam fazendo parte e não existia calendário oficial, não tinha treinamento com a seleção brasileira, a gente só se juntava antes para estar viajando, né? E o ano passado a gente terminou o ano com 25 equipes espalhadas no Brasil. Conseguimos fazer já pelo segundo ano o Campeonato Brasileiro Série A e Série B, sendo o Campeonato Brasileiro Série A com 12 equipes e a Série B também com mais 12. Então a gente está numa evolução muito grande da modalidade, né? Agradecer você também, que nos ajuda a realizar o Campeonato Paulista. Quando a gente começou, a gente tinha 6, 7 equipes, estamos já com 9, 10 fazendo o Campeonato Paulista. Então a gente fica feliz com o apoio da Secretaria da Pessoa com Deficiência, dessa visão aí de multiplicação, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, né? A gente sabe que é muito difícil realizar uma modalidade onde que tem um índice muito grande de pessoas amputadas diariamente, né? Mas a gente está numa crescente, ainda a gente tem uma dificuldade ainda internacional quando a gente disputa campeonatos com a seleção brasileira, visto que outros países ainda já têm apoio com o Comitê Paralímpico Brasileiro, né? No último campeonato mundial, nós ficamos em terceiro colocado no campeonato mundial. A seleção ainda é maior em títulos, né? Com 4 títulos mundiais. Ainda é a seleção ainda que tem maior quantidade de títulos. Mas a gente está crescendo no Brasil, Cid. Graças a Deus a gente está numa evolução muito boa, ainda buscando alguns apoios aí para melhorar mais a condição para o atleta. Ô, Misael, você sabe que nós apoiamos você também, você esteve com a gente várias vezes nos jogos do Campeonato Paulista e também tivemos juntos no Campeonato Brasileiro, né, Rogerinho, ou foi a Copa Brasil, qual foi que nós apoiamos aqui em São Paulo? Nós fizemos o Campeonato Brasileiro, né? Brasileiro. Aqui. E fizemos já, acho que o 3º, 4º ano seguido do Campeonato Paulista, onde o Misael teve na abertura do campeonato com a gente. Então, Misael, você sabe que a gente apoia. Quando eu cheguei aqui na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria da Pessoa com Deficiência, como nós já conversamos, tinha praticamente 0 de paradesporto. O que ainda continua, quer dizer, agora a gente vem mudando, isso depois daquela conversa nossa com os outros secretários e esperamos que a coisa ande agora. Mas, assim, a Prefeitura de São Paulo estava muito distante do paradesporto. E nós, como secretário, eu falei, bom, eu vou ter que escolher 1 ou 2 ou 3, ou seja, alguma coisa para apoiar. E nós escolhemos o futebol de amputados por uma série de razões. Talvez a principal delas, por essa calamidade pública, né, que é
a quantidade de acidentes, de mortes, amputações e outras sequelas que podem deixar os acidentes de moto. A gente quis chamar a atenção disso, quis chamar a atenção para o futebol de imputados como um vetor de inclusão para quem perde a perna. A gente sabe que muitas vezes um motoqueiro, que é o grande público, o cara que é o motoqueiro, o cachorro louco ali, como chamam, perde a perna, acaba a vida do cara, né? Então, essa foi uma das razões que a gente apoiou o futebol de imputados. Queria que você falasse a sua visão, Misael, de como é que a gente avança mais com o futebol de amputados, como é que a gente transforma o futebol de amputados numa modalidade paralímpica, né? Como a gente avança com esse esporte? Ou seja, bom, primeiro eu acho que você fez a escolha certa, porque o futebol de amputado é uma modalidade que eu particularmente gosto muito, acho que das modalidades paradesportivas é uma das que tem mais apelo, plasticamente é muito bonito, né, o futebol de amputado, considerando a cultura brasileira, a cultura do futebol, faz todo sentido. E eu não entendo até hoje por que é que o futebol de amputados não é paralímpico. Entendo a modalidade sem nenhum demérito às demais, mas é uma modalidade que preenche os requisitos estabelecidos para as modalidades que integram os jogos, para as modalidades integrarem os jogos, mais do que muitas das que estão hoje integrando o programa. Com relação à classificação, que é um dos maiores problemas, o futebol de amputado não tem problema com classificação. É claro, não há como você interpretar, né? Quer dizer, ou você tem amputação ou você não tem. É objetivo isso. Eu não entendo até hoje por que é que a modalidade ainda não é porque além de preencher os requisitos, é uma modalidade que para os jogos agregaria bastante. Se você o futebol de 5, que é um caso parecido com o futebol de amputado, não tem muita discussão de classificação, é uma modalidade também muito cristalina no sentido de mostrar o potencial de pessoas que têm limitação, no caso do futebol de 5 visual, né, o de amputados naturalmente física, né, de membros inferiores, agregou muito para os jogos. Se você pegar todas as Paralimpíadas, os jogos finais ali do Fut 5, ginásio lotado. Aqui no Rio de Janeiro, não tinha gente, tinha mais espaço. Um monte de gente ficou lá de fora do ginásio, porque os ingressos esgotavam e se esgotavam todos os dias. Então, eu não entendo, sinceramente, por que ainda no futebol de amputados não é paralímpico. Eu acho que tem um problema de gestão da Federação Internacional, porque da última, por ocasião da eleição aí, da definição do programa de Paris, por exemplo, 2024, o futebol de amputado nem pleiteou ali o ingresso nos jogos, então nem havia muito o que fazer. Então, eu acho que tem um problema de gestão. Agora, eu acho que a gente aí, principalmente o movimento internacional, deveria apoiar aí o desenvolvimento desse processo da modalidade para que ela pudesse se tornar paralímpico, já que tem uma parcela importante da população mundial aí com amputação e que poderia, sim, brilhar aí nos campos dos Jogos Paralímpicos. Poderia se pensar na questão do campo, mas já tem o futebol de 5, tinha o futebol de 7, então instalação não é o problema. Então, enfim, eu lamento bastante essa situação. Agora, você me voltando à pergunta, o que depende da população da Federação Internacional, do preenchimento dos requisitos exigidos pelo IPC e, finalmente, da aprovação do IPC do futebol de amputados enquanto uma modalidade integrante do programa paralímpico. É isso que falta, Cid. E por que aí, Rogerinho, e você mesmo, Misael, o futebol de amputados está mal organizado internacionalmente? Não tem uma federação que faça esse pleito? Ou seja, olha, eu não conheço a organização, porque, enfim, eu não vivo o movimento de amputados. Agora, o que eu posso dizer é que a informação que eu tenho
é que nesse último programa, da definição do programa de Paris, por exemplo, ela sequer subiu, né? Então, essa é a informação que eu tenho. Agora, eu não sei como é que funciona a federação, quem são os administradores. Enfim, a única coisa que eu sei é que é muito lamentável que o futebol de amputados ainda não esteja na Copa. Rogério, o que você Então, Israel, Cid, hoje a gente tem a UAF, né, que é a entidade internacional que rege a modalidade no mundo, né, onde que nós somos filiados. No último Mundial que nós tivemos em 2018 no México, teve uma reunião internacional com todos os países. Hoje a modalidade ela já tem cerca de 45 países, né, que desenvolve o futebol de amputados, né, no mundo. A informação que nós tivemos lá, que agora em 2016, aí você pode me confirmar se foi isso mesmo ou não, que passaram para a gente que no Rio de Janeiro, nas Paralimpíadas, a modalidade futebol de amputados estava entre as 5 modalidades que poderiam ser incluídas, né? E aí acho que foi o badminton e a canoagem que foram, tiveram acesso, né? Lá fora, Sidney e Misael, pelo que a gente vem acompanhando o futebol de amputados, e eu falo assim mais diretamente, né? Existe uma grande evolução, assim, diz o Comitê Internacional, né, a UAF, que eles estão tentando que em 2024, na França, venha tentar a modalidade ser demonstrativa, né? Só que alguns países já têm o apoio do comitê do seu país para desenvolver mais a modalidade, né? Nos 10 últimos colocados do Mundial, que nós participamos agora, 7 tinham apoio do Comitê Paralímpico do seu país. Então, também é algo assim que a gente queria ver depois, tomar aquele café para a gente conversar, e você poder auxiliar mais ainda a gente em fazer com que a gente consiga ver. Você trouxe uma informação que a gente não sabia, né, que a entidade não pleiteou. Então, a gente fica essa informação assim na contramão, a gente não sabe realmente se eles falaram ou não, mas a modalidade está muito forte, Sidney, Misael, assim, em desenvolvimento no país inteiro. Israel? Do Rio de Janeiro, realmente eu soube que ela estava na disputa. A informação que eu tive é que a canoagem e o badminton estavam melhor organizados, né? Por isso que eles entraram e o futebol de amputados não. E depois, para os jogos seguintes, aí eles nem sequer pleitearam integrar o programa, né? Enfim, não sei se não tem interesse, né? Às vezes pode ser estratégia, né? Porque às vezes não sei qual a importância que a confederação ela dá para os Jogos Paralímpicos, né? Eu particularmente acho que muda o patamar do esporte, né? Pelo menos considerando o modelo da gestão no Brasil, né? Porque, por exemplo, o modelo da gestão no Brasil, tanto como o próprio Estatuto do Comitê Paralímpico Brasileiro, ele fala em esportes paralímpicos, né? Então o CPB não tem jurisdição para atuar em modalidades paradesportivas, até porque são muitos os esportes, né? Se você pegar a quantidade, você tem o futebol em cadeira de rodas, você tem o 7 que não é paralímpico, você tem a vela, você tem o showdown, você tem o powerlifting para cegos, você tem uma infinidade de esportes que o Comitê Paralímpico certamente não conseguiria abranger todas elas. Então, a importância de você ter a modalidade no programa dos jogos, né? Porque é até uma questão mesmo de possibilidade, quer dizer, se você pegar, a lei fala em Paralímpico e o próprio Estatuto do CPB, ele congrega modalidades de esportes paralímpicos, né? Tanto que o Ministério agora criou uma secretaria, que é a Secretaria do Desporto, aí para trabalhar essas modalidades paradesportivas e trabalhar com iniciação esportiva, né? Isso foge exatamente da jurisdição do Comitê Paralímpico. Bom, de qualquer jeito, acho que vale uma conversa de vocês, né, para você dar, inclusive, Misael, umas dicas para ver como a federação aqui, a associação que cuida disso aqui no Brasil, pode impactar a organização internacional para que isso evolua, né? Porque seria os jogos de futebol de amputados são super competitivos, como você disse, plasticamente interessantes, né? Emocionantes, né? Agregariam muito a Paralimpíada. Então, sugiro... E até uma dica que eu já deixo aqui para o Rogério, viu, Cid? A gente hoje tem o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, que é brasileiro, né?
Então, acho que vale a conversa com ele, porque, em última análise, quem define o programa dos jogos é o próprio Comitê Olímpico Internacional. Então, em razão do Anderson ser brasileiro, conhecer o futebol de Estados, ele viveu isso aqui, porque o futebol era muito forte, sobretudo em Niterói, por conta da Andef, na época que o Comitê Paralímpico era em Niterói. Então, o André conhece muito futebol de amputados, e acho que vale até uma conversa do Rogério com ele, no sentido aí de tentar trabalhar essa organização para transformar o futebol de amputados em paralímpico. Boa dica. Só fazendo um gancho agora com você, Mizel, vamos falar um pouco do Comitê Paralímpico Brasileiro. Você é presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, agora você está no... Você tem eleições agora em começo do ano que vem, não é isso? Sim, estava marcada para o começo do ano que vem, está marcada ainda, mas considerando esse novo momento do esporte brasileiro, que a gente tem os jogos marcados para agosto do ano que vem, após ser em abril, porque a eleição seria no final de março. Então, a nova diretoria teria muito pouco tempo para trabalhar a questão dos jogos, até para organizar a delegação, credenciamento, talvez. Você imagina se o próximo presidente do CPB não consegue se credenciar para os Jogos Paralímpicos, quer dizer, um desastre. E aí, muitos se falou de adiar a eleição, e nós vamos fazer o contrário. A ideia, e é uma ideia que conta com o apoio de quase que a integralidade das confederações dos delegados da Assembleia, é de antecipar a eleição para o mês de novembro desse ano. Então, a gente deve ter e a posse já no começo de janeiro, para que os novos dirigentes, né, possam aí já ter tempo de coordenar aí a fase final de preparação para os jogos. Você é candidato à reeleição? Ou seja, olha, isso então, a gente vai ter essa assembleia para definição da eleição, de quando vai ser. A gente está conversando com as confederações. Nesse instante ainda não tem nada definido, né? A gente deve definir isso aí, quem sabe, aí até o final do mês de junho. Bom, estamos na torcida para a sua reeleição, viu? Muito obrigado, meu amigo. Eu gostei muito da gestão do Andrew. Acho que ela deu um salto para frente aí na questão do comitê como um todo, melhorou as relações internacionais, ou seja, deu outra vida ao comitê. Mas eu gosto muito mais, francamente, de você como presidente, não só porque você é uma figura muito simpática, muito capaz, mas porque é importante a pessoa com deficiência estar protagonizando nesses espaços. Eu sei que é uma opção de gente muito, né, que participa do movimento paralímpico brasileiro, como o próprio Andrew, há muito tempo, e que tem currículo suficiente para ser presidente também. Mas eu acho que nesses espaços, nesses lugares, é muito importante ter uma pessoa com deficiência dirigindo o negócio, porque são os espaços de protagonismo, né, onde eu vejo a participação da pessoa com deficiência como primordial. Então, bom, primeiro, te agradeço muito aí pelas palavras. Não é mérito, né? O que você disse muito bem. Tem pessoas que não têm deficiência, mas que têm envolvimento, compromisso, e não é nenhum problema também essas pessoas assumirem essas coisas que fazem com brilhantismo. Agora, é óbvio que, do ponto de vista emblemático, com toda certeza, a mensagem que se passa quando tem uma pessoa com deficiência numa posição importante, sem dúvida que isso reflete aí no reconhecimento da potencialidade da pessoa com deficiência pela sociedade como um todo, né? Então, com toda certeza, faz a diferença e é óbvio, muito mais apropriado também, eu entendo, que nessas posições, principalmente nas nossas organizações, porque se a gente diz que a pessoa com deficiência pode trabalhar, pode assumir posições importantes, estratégicas, como é que elas não dirigem as nossas próprias organizações? Então, realmente, isso é algo a se considerar. Óbvio, sem nenhuma... A gente já teve essa discussão, né, se deveria se proibir, não existia muito isso. Eu acho que esse não é o caminho de proibir. O segmento tem que ter maturidade para definir o que é melhor, mas não tenha dúvida que, do ponto de vista emblemático, do ponto de vista
do protagonismo, né? Porque você imagina, chega lá o movimento internacional, você ex-atletas que são os presidentes. A Federação Brasileira de Judô tem que ter sido faixa preta para assumir a presidência, né? Então, eu entendo que esse caminho é um caminho muito, muito legal e que, não tenha dúvida, impulsiona a imagem da pessoa com deficiência aí para todo o universo da sociedade. Só uma coisa, um de vocês está com, acho que o WhatsApp, alguma coisa ligado, então toda vez que chega a mensagem está apitando. Né? Não é o Tiago não, viu, Tiago? Você também. O Rogerinho e o Misael estão com, acho que algum programa do seu WhatsApp. Não, o meu tá em silêncio. É você, Rogerinho. Toda vez que entra, apita. Coloquei em silêncio aqui. Pode escutar que quando entrar vai apitar. E não é, a não ser que seja o meu aqui. Eu acho que é o seu, viu, Cid? O meu não é também. Antes de passar para o Rogerinho, eu queria agradecer mais uma vez todo mundo que está com a gente aqui nos assistindo, dezenas de pessoas que estão aqui nos prestigiando, e dizer o seguinte, já que vocês estão aí na página do Facebook, por favor, entrem na página da Secretaria e sigam a página da Secretaria, dá um like lá e sigam também. Nós estamos com mais ou menos 25 mil seguidores, estamos fazendo uma campanha para chegar aos 30 mil. Né? E é pouca gente. São Paulo tem 1 milhão de pessoas com deficiência, mais ou menos. Então, quer dizer, a gente está aí, nossa grande batalha é chegar nas pessoas. Então, é muito importante, para quem participa dessas lives, divulgar os contatos, porque é uma forma da gente ampliar aqui. Uma das razões, inclusive, dessas lives é a gente ampliar o nosso network, aí, a nossa rede de apoio. O Rogerinho, essa crise toda, Covid-19, né, esse vírus... Você é o seu aí, hein? Não é o meu. Quer ver? Tem uma coisa aqui, ó. Não pode ser o meu. Está tudo desligado no meu aqui. Não, vibrando aí. Fecha o Face, fecha o LinkedIn. Fecha isso aí. Agora não pode ser... Vamos ver. Agora não pode ser mais nada meu, viu? Se tocar de novo é de vocês. Rogério, no meio dessa crise, dessa pandemia, desse isolamento social, como é que ficam os treinos? Como é que ficam os jogos? Como é que ficam os times? Cid, devido à pandemia que a gente está passando aí, a gente deu uma pausa no nosso calendário, né? A gente tinha iniciado o Campeonato Paulista em fevereiro, né? Tivemos a primeira rodada no Parque Ibirapuera. Era para ter agora, no mês de junho, a Copa do Brasil, né? E também ia ter o primeiro treino da Seleção Brasileira, né? Que esse ano a gente está para realizar a Copa das Confederações aqui em São Paulo, né? Com a sua ajuda e a ajuda do comitê também. Por enquanto, a gente está parado. A gente está esperando ansiosamente aí a liberação, né? Do Ministério da Saúde para a gente reformular o nosso calendário e tentar aí, pelo menos aí no segundo semestre, realizar o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e alguns treinos com a Seleção Brasileira, e se der tudo certo, realizar a Copa das Confederações também aí em São Paulo, né? Mas aqui no nosso projeto, a nossa comissão técnica passa semanalmente os treinos, né? Pelo WhatsApp, por vídeos, então a gente está fazendo esses treinamentos em casa, se preparando, né? Esperando esse momento aí para voltar à nossa rotina. Misael, o impacto muito grande, muito negativo nos esportes em geral, né? E no paradesporto também. Quais são suas perspectivas aí, né, em termos de treinamento, até de condição física dos atletas que estão mais ou menos parados, ou seja, em atividade não praticando como fazem em geral? Como é que você vê essa crise afetando o paradesporto nacional? Ou seja, olha, já está afetando muito, né? Na verdade, o impacto foi muito grande. A gente tem um ingrediente a mais aí nessa questão toda, que é uma parcela dos atletas que integra o grupo de risco. Então, para a gente, a questão é ainda mais complicada. A minha expectativa é de que o esporte só volta ao normal quando a gente tiver uma vacina.
Acredito que o treinamento do alto rendimento de maneira controlada, que é possível controlar pessoas, quantidade de pessoas, higiene, acesso, isso eu acredito que até ainda volta esse ano. Agora, pensar em voltar a evento, eu não acredito. Acho que se não tiver uma vacina, nem os jogos acontecem no ano que vem. Porque se nós imaginarmos aí que 1% hoje da sociedade brasileira, considerando aí as subnotificações, contraíram o Covid, dá para imaginar que se a gente tiver a volta ao normal, com toda certeza, isso volta a se complicar esse quadro, nesse cenário. Então, tudo que a gente não tem hoje, Cid, é o horizonte. Não dá para fazer a menor previsão, não dá para ter o menor prognóstico do que vai ser o futuro, de como é que a gente vai voltar, de quando é que a gente vai voltar. Muito triste isso, muito triste. Rogério, e me diz uma coisa, eu fico imaginando, né, quer dizer, um time, se todo mundo tiver em isolamento, se todo mundo estiver tomando as precauções, talvez seja possível voltar a treinar. Vocês estão pensando em alguma coisa nesse sentido ou está esperando aí uma manifestação das autoridades? Olha, Cid, a gente tem que, na verdade, esperar as autorizações da autoridade, né? Um exemplo, aqui em Mogi, onde nós treinamos num parque da cidade, que é aberto à população. Em dia de treino nosso, cerca de 2.000 pessoas passam pela manhã lá. Então, acho que tem que esperar mesmo, né? A gente vê, por um lado, o nosso projeto, mas eu sei que tem mais 24 equipes no Brasil e deve ter a mesma dificuldade que nós, então não adianta a gente tentar, assim, voltar aos treinamentos se não tivesse aval do Ministério da Saúde, das autoridades. A gente tem que ter paciência no momento, aguardar, né? Todos estão... O que eu mais recebo, Cid, no meu WhatsApp, nas redes sociais, dos atletas, de se vai ter as competições ou não. E eu falo que tem que ter paciência aí, no momento certo, a gente voltar, para que não aconteça igual o Misael disse, né? A gente faz um evento ou volte e aconteça algo que possa prejudicar atletas e familiares, é coisa que a gente tem que se precaver no momento. Misael, a volta do futebol na Alemanha, ainda que sem público, não é um exemplo que a gente pode tentar seguir aqui no Brasil? Ou seja, a gente tem alguns problemas, né? No nosso caso, tem alguns atletas que integram o grupo de risco, então esse é um problema. O nível de controle que eles conseguem ter com o estádio vazio é muito grande. Você pensar uma etapa do circuito, uma Paralimpíada Escolar, por exemplo, tem quase 2.500 envolvidos, né? Então, acho que seria muito difícil pensar nesses eventos, né, na realização de eventos. Treinamento acho que vai ser possível, sim, mas evento eu acho muito difícil. E também esses países que estão abrindo, Cid, a gente vai ter ideia daqui a um mês, né, do que vai representar essa abertura, se de fato ela é sustentável. Enfim, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, não, né, mas um grande risco, na verdade, de os países terem que fechar novamente, né, dependendo do resultado aí dessa abertura. Isso pode acontecer. Então, enfim, acho que isso é tudo uma incógnita. Você veja que foi anunciado pelo governo do estado que a gente provavelmente abriria no dia 10 de maio, e, na verdade, quase que a gente teve aí, foi um lockdown decretado. Então, as coisas mudam muito rapidamente. Então, a possibilidade de prever essas questões, eu acho que são bastante difíceis. É verdade, né? A gente está numa situação tão grave. O Brasil provavelmente vai ser o país com maior impacto, né? Já é o segundo país em casos, né? Confirmados, não é isso? E está acelerando na questão das mortes. Isso que a curva está extremamente preocupante, né? São Paulo está segurando a curva. Você já viu a curva do Brasil e a curva de São Paulo? A curva de São Paulo, assim, a curva não, né? Porque São Paulo mantém mais ou menos uma reta. Óbvio, com um pouquinho de inclinação, mas daí mantém um número estável de casos. E, ao contrário do Brasil, que está numa daquelas retas crescentes para cima. É um negócio impressionante, né?
Como é que está a situação em Mogi, Rogerinho? Está mais ou menos controlado, né? Eu tenho falado com o meu amigo Juliano Abi, vice-prefeito, e agora tive esse final de semana, falei com o Davi Valente, que é o editor do Diário de Mogi, e a gente conversou um pouco. Me parece que a situação em Mogi está meio que sob controle, não está? Aqui em Mogi, graças a Deus, o prefeito e as autoridades aqui fizeram algumas estratégias para que apenas alguns comércios, né, possam estar voltando às atividades. Graças a Deus, você ainda está conseguindo controlar mediante as outras cidades vizinhas aqui. O número de mortes relativamente baixo. Bom, nós estamos aqui já com meio-dia e 53, ou seja, a gente começa começa a meio-dia e termina a 1. Eu diria o seguinte, para a gente já encaminhando para as considerações finais, né? Temos aí 7 minutos. Vamos, Israel, eu queria que você desse uma mensagem para quem estamos escutando, os atletas, para-atletas que estamos escutando. O que você diria para essas pessoas, né, que estão ansiosas, querendo voltar a praticar, ou querendo voltar a assistir, né, esporte? O que você diria para elas como presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro? Ou seja, dizer que é um momento de ter calma, as pessoas estão muito angustiadas, né, com esse momento que a gente vive, os atletas principalmente, porque estão vendo os adversários voltarem a treinar e eles impossibilitados de fazer isso. Então, dizendo que tenham calma, que o mais importante é preservar a saúde, o mais importante é cuidar da vida, e nós teremos tempo para poder retomar as atividades, para poder fazer o trabalho que precisa ser feito. Nesse instante, possível fazer alguma atividade em casa, cuidar da alimentação, cuidar da cabeça, que a gente sabe que nesse instante é bastante difícil, né? Você ficar em casa, treinar com todo esse cenário, com essa expectativa de jogos no ano que vem, isso tudo muito difícil. Então, tranquilidade, entenderem o momento e terem como prioridade nesse instante a saúde em todos os aspectos. Bom, Misael, olha, você sabe que você tem o nosso apoio, o Comitê Paralímpico Brasileiro está aqui em São Paulo, né? Um presente que ganha São Paulo ganha 2 grandes presentes, né? O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, que é um presentaço, né, para a cidade de São Paulo, é um presente que o governo do Estado e o governo federal deram para a cidade. Eu acho que o segundo foi a vinda, né, do Comitê Paralímpico Brasileiro, que é a sede aqui em São Paulo, lá no Centro de Treinamento. Então, você sabe disso, todo o nosso apoio. Infelizmente, eu acho que esse ano nós vamos ficar sem Paralimpíadas Escolares, né, que eu não vejo a coisa se normalizando este ano ainda. É muito difícil, daqui até dezembro, né, a gente ter uma mudança do quadro. Eu acho que a gente ainda não está vivendo aí nos momentos mais difíceis que a gente vai viver, que essa pandemia vai nos trazer, mas é uma honra aí para mim, para a Secretaria da Pessoa com Deficiência, ser parceiro de vocês. Ou seja, a alegria é toda nossa, sabe disso, a gente tem uma admiração muito grande por você, a gente tem uma relação muito importante, você sempre que convocado, solicitado, que instado, sempre que é possível você está com a gente. Aliás, tem feito grandes coisas, tem algumas conquistas que a gente conseguiu aí para as pessoas que foram para o CT, a linha de ônibus só aconteceu pelo seu trabalho aí, processo de sinalização, apoiou todas as Paralimpíadas Escolares depois que você entrou na secretaria, com apoio fundamental para se realizar. Outros eventos, quantas vezes eu ligo para o Cid, os 48 do segundo tempo, Cid, olha, a gente tem uma ação lá e a gente precisa de você, eu digo, olha, não, vou fazer, manda o que precisa. Enfim, parceiro de todas as horas, realmente a gente, é o que você falou no começo aqui dessa live, que é muito importante quando você tem parceiros com compromisso, e quando você tem compromisso e ainda amizade, acho que aí as coisas elas têm a caminhar e a darem certo, né? Porque a gente consegue
definir as questões e ter a certeza, ter a convicção de que ela vai se concretizar. A gente sabe que essa relação com o poder público ela nem sempre é fácil, né? Quer dizer, você tem uma distância muito grande entre o compromisso e a execução, né? Então, a gente tem a felicidade e a sorte de ter essas duas coisas caminhando uma ao lado da outra, e muito ao lado mesmo. Então, por isso é que as coisas têm dado certo e que a gente tem conseguido fazer grandes coisas. Rogerinho, esqueci de perguntar alguma coisa que você queria falar agora nas suas considerações finais? Não, acho que abordamos muito bem os assuntos da nossa modalidade. Agradecer ao Misael pela oportunidade de estar participando dessa live, ao Cid. O momento agora é, como o Misael disse, é a gente preservar a saúde, se puder, né, treinar em casa. A gente sabe que nem todos têm essa oportunidade de fazer esse treinamento em casa, mas eu creio que em breve a gente vai voltar às nossas atividades, vamos voltar a sentar juntos aí para reformular o nosso calendário, ver novas oportunidades de parcerias, né? Eu acho que, assim como o Misael disse, uma das oportunidades a gente vai tentar chegar no Comitê Internacional e ter esse bate-papo, né? Para tentar que a modalidade venha a desenvolver ainda mais e crescer ainda, porque a gente sabe que tem muita gente aí que pode vir fazer parte da nossa modalidade. Agradecer ao Cid aí, a toda a secretaria que sempre nos apoia. O Cid é um amigo particular, sabe que eu tenho muito carinho por ele, sempre a gente conversa e sempre a gente tenta fazer a melhor forma para a pessoa com deficiência, né? E pode contar comigo aí, que a gente vai estar junto sempre nessa. Bom, eu queria, antes de agradecer vocês, agradecer aqui ao Rafael Calazans, o Paulo Alves, o Instituto Barueri Paralímpico, o Dinho Nunes, a minha querida, que eu sou fã dela, viu, Rogério? Você sabe disso, da Érica Castro Leite aqui, que é do São Paulo, ela veio trazer novos ares aí para o futebol de amputados, uma grande aquisição. Você sabe que eu tenho dois grandes ídolos aí, ídolos não, pessoas que eu me espelho muito no futebol de amputados, que é você e a Érica, né? Você, primeiramente, nós somos de Mogi, eu sou de Mogi também, sempre escutei falar muito bem de você, então foi essa uma das razões, e outra, a Érica ter aparecido, né, com um trabalho de reabilitação, né, numa outra frente muito importante. Né, o Paulo Alves, que está aqui, quem mais? Carla Luiz, César Costa, assim, dezenas de pessoas que estão com a gente. Obrigado, né, obrigado pela audiência. Amanhã nós temos uma outra live ao meio-dia, vamos ver quem é, com a Silvia Greco e com o Dudu Braga. A Silvia Greco é aquela que faz audiodescrição dos jogos do Palmeiras para o filho dela, que foi homenageada pela FIFA, ou seja, tem sido homenageado aí para todo mundo. E o Dudu Braga é o filho do rei Roberto, né? Ele tem deficiência visual, é um grande militante aí da causa, e vamos ver como é que vai ser. Estou ansioso para essa conversa de amanhã. Bom, mais uma vez agradecer vocês dois, muito obrigado, grandes amigos, e contem comigo, contem com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, vamos esperar essa catástrofe toda acabar para a gente retomar os projetos super bacanas que a gente tem. É isso aí, valeu, pessoal. Obrigado, Misael, obrigado, Rogerinho. Obrigado, Cid, um grande abraço a você, ao Rogério, e a todos os internautas aí que nos acompanharam aí ao longo desses 60 minutos. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Zé. Falou, Cid.